O ex-presidente Jair Bolsonaro participou de uma entrevista coletiva e fez algumas referências a um inquérito 1361 de 2018 da Polícia Federal, conduzido perante o TSE após requisição do TSE, visando a apuração de invasão nos sistemas do TSE. Segundo o ex-presidente, conforme as declarações dele, a gente vai ver essa live aqui, ele faz referências e diz que essas afirmações que ele fez em relação a esse inquérito teria desencadeado diversos problemas para ele, inclusive a atribuição de ele ter vazado esse inquérito. A gente vai ver as falas do ex-presidente e nós vamos ver o que é de fato esse inquérito 1361 e vamos ver o inquérito 1361, porque esse inquérito está hospedado aqui no site do poder360.com.br, né? Não todo ele, é claro, mas você pode ver aí. Existe um bom pedaço desse inquérito aqui e a gente vai dar uma olhada e vamos ver como que iniciou essa investigação, por que que o TSE requisitou de fato essa investigação e o que o próprio TSE afirmou a respeito dessa sistemática. E no final ainda, você ficar comigo até o final, eu vou te apresentar uma conversa que eu tive com um perito da Superintendência de Polícia Técnica Científica aqui do estado de Rondônia, que é o Cleverson. Ele é mestre nessa área computacional e ele afirmou com toda a segurança, não acredita em nenhum tipo de fraude no sistema eleitoral. Mas para a gente entender e compreender tudo isso, é preciso que você fique comigo até o final desse vídeo para que nós consigamos construir um raciocínio lógico aqui a respeito de situações que estão disponíveis na internet. Então, vou deixar todos os links aqui no campo da descrição para você ter acesso, você se informar e não ir emprenhando pelo ouvido dos outros, né? Como dizem por aí. Primeiro a gente vai diretamente aqui na entrevista do ex-presidente para ver o que ele fala e a referência que ele faz a esse inquérito 1361. Vamos aqui. Algum partido me questionou? Algum partido questionou o resultado das eleições de 2018? Alguém sabe algum partido? Não. Nenhum partido questionou o resultado das eleições de 2018. É extremamente importante. Mas, após o segundo turno de 2018, chegou um papel lá no TSE e a senhora presidente Rosa Weber resolveu, isso é uma notícia de fato, né? Resolveu oficiar a Polícia Federal requerendo a abertura de inquérito. E assim foi aberto o inquérito 1361, novembro de 2018, PF. 1361, novembro de 2018, da Polícia Federal. Então o inquérito foi aberto, eu não sabia, fiquei sabendo 3 anos depois, que foi questionada a minha eleição. E o TSE tem uma celeridade enorme a esse inquérito. Na primeira semana, o encarregado do inquérito, o delegado da Polícia Federal, colheu informações dentro do TSE. Bem, eu não sabia, ninguém sabia disso, até que chegou o ano de 21. O ano de 21, o Parlamento, a Câmara de Deputados Especial, voltou a discutir a PEC do voto impresso. A presidente, o autora, a Bia Kiss, deputada Bia Kiss aqui do DF. Ali, então, alguém falou desse inquérito, 1361. E a comissão especial requereu, junto à PF, a cópia desse inquérito. E nessa questão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Todos os deputados e todos os partidos votaram sim, para que a Câmara tivesse acesso ao inquérito 1361. Assim sendo, o inquérito foi entregue pela Polícia Federal para a Câmara, e a Câmara distribuiu cópia a todos os deputados. E, obviamente, era um documento ostensivo. Até para mim chegou a cópia desse documento. E foi espalhado para muita gente esse inquérito 1361, novembro de 2018, PF, aberto de ofício praticamente, né? A pedido da presidente, senhora Rosa Weber, do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, é esse o inquérito, então, que é referido pelo ex-presidente Bolsonaro. É justamente esse inquérito aqui, provavelmente por ter sido disponibilizado para muita gente, acabou que se tornou algo espalhado na internet, né? Aqui, por exemplo, nós estamos acessando pelo site do poder360.com. Vou deixar o link aqui na descrição, né? Não sou eu que estou divulgando, nem tenho acesso, mas está disponível aqui no site do poder360.com. Vamos continuar aqui na transmissão do ex-presidente. Aí começam os problemas. Por enquanto, esse inquérito não estava tendo grande divulgação, mas o ministro Barroso foi na Câmara conversar com os líderes partidários. Os líderes, no dia seguinte, trocaram os integrantes da comissão e a comissão rejeitou dar prosseguimento à PEC. Bem, como independe isso apenas da comissão, o Arthur Lira avocou para o plenário, apesar de ganharmos numericamente, não conseguimos os votos qualificados, né, para conseguirmos aprovar a PEC naquele dia da Câmara. Mas detalhe, depois da reunião do seu Fachin com embaixadores, que essa política privativa do presidente da República, não é dele, não é de nenhum outro poder, eu fiz a mesma coisa. Convidei os embaixadores e convidei, por ofício, ao senhor ministro Fachin a comparecer na alvorada. Convidei ele para comparecer na alvorada. E ali eu mostrei para os embaixadores o que era aquele inquérito ostensivo. Bem, no dia seguinte, chega a notícia que o inquérito tinha acabado de ser classificado como confidencial, ou seja, secreto.
ninguém mais podia tomar conhecimento. E até hoje, se alguém falar alguma coisa do teor do inquérito, está em curso aí, há um crime. Eu não vou ser esse criminoso, de falar para você que está lá dentro. Mas realmente, não é preocupante, é horripilante o que está nesse inquérito. 3 páginas deles apenas interessam, só 3. Tem aqui decorado na minha cabeça, mas não posso falar. Tem de vista ele ser confidencial. E ali, esse... O presidente, o ex-presidente fala 3 páginas, então, nesse inquérito seria o checkmate, né? Seria o pedaço esclarecedor, horripilante, ele usa essa expressão. Inquérito 2018, as eleições de 2018 e não de 2022, bota um ponto final na confiabilidade ou não do nosso sistema eleitoral. Vocês viram há pouco tempo na Venezuela? Bom, o voto impresso, que foi acertado o ano passado, Estados Unidos, Venezuela, e deu uma dúvida. Beleza, então o ex-presidente faz referência a esse inquérito. E eu vou mostrar para você por que foi instaurado esse inquérito, qual é a primeira informação, quem elaborou essa informação, e aí a gente vai começar a entender. Já aviso, o seu vídeo vai ficar um pouco longo, mas fica comigo porque eu vou apresentar todos os documentos, os links aqui para você ter acesso, você fazer a consulta e você tomar suas próprias conclusões, tá certo? Vamos aqui primeiro no documento, ou a informação que foi supedâneo para a instauração desse inquérito. Olha aqui a data, ó. 7 de novembro de 2018, 7 de novembro de 2018. Tá no site tecmundo.com.br, link aqui na descrição, pode clicar lá e você vai estar consultando. O que diz esse site? O que diz esse texto? Olha, o TSE sofreu um suposto acesso não autorizado ao sistema JEDI-UE da urna eletrônica, que teve o código do sistema de carga de software vazado durante a semana anterior ao segundo turno das eleições presidenciais, que ocorreu no dia 28 de outubro. Além do vazamento não autorizado, hackers alegaram que tiveram sucesso ao entrar na intranet do TSE e obter informações privilegiadas e confidenciais, como troca de e-mails, envio de senhas para juízes, credenciais de acesso, etc. O Tecmundo recebeu os documentos por meio de 2 fontes anônimas em outubro. Após a análise interna, os documentos foram enviados em sua completude ao TSE para autenticação. Até o momento dessa publicação, o TSE não enviou posicionamento sobre o caso. Por outro lado, fontes do Jota, que atuou ao lado do Tecmundo na apuração, indicaram que houve uma mobilização do tribunal após o recebimento dos arquivos. Bom, o que acontece? Provavelmente esse documento que está disponibilizado aqui no sistema, no site do Poder 360, como você está vendo, é aberto na rede mundial de computadores, provavelmente esse documento é que instaura, que inaugura o inquérito policial, inclusive aqui pelo delegado de Polícia Federal, que é mencionado, inclusive na própria nota do TSE, afirmando que o inquérito não chegou à conclusão, ou não chegou à indicação de que haviam sido constatados ali prejuízos ou danos significativos ao sistema de apuração de votos do TSE. Aí você tem a portaria de inquérito aqui, a portaria de inquérito e alguns documentos que fazem parte desse procedimento. Como a gente vê aí, é claro, é um documento muito grande, com toda certeza, sendo conduzido pela Polícia Federal, que é um órgão técnico, absolutamente técnico, com a supervisão do Ministério Público, que passa pelo Ministério Público também a condução de inquéritos policiais e perante o Poder Judiciário, é razoável e compreender que tem sido realizada uma apuração que visa a identificação, é claro, de qualquer tipo de dano ou infração que haja. O TSE publicou uma nota, isso já em 2020, aliás, 2022, como tá aí, vou deixar o link aqui na descrição. Por incrível que pareça, tem muita gente que acredita que se está na internet é porque é verdade, mas a coisa não é bem assim. Como qualquer pessoa pode criar um conteúdo, a quantidade de informação é grande, porém tem muita desinformação circulando nas redes sociais. Bom, aí o TSE fez inclusive um vídeo aqui, tem um vídeo do TSE, no canal do TSE. Por incrível que pareça, fala ainda a respeito das urnas, né? E aí diz que os hackers não afetaram a segurança das eleições mas a coisa não é bem assim, que aconteceram em 2020. Bom, isso de 2020 já se deu após o procedimento ou após as notícias que se deram em 2018. A CNN, eu trago para você, ela noticiou, veja aqui, que o TSE pediu à Polícia Federal a apuração sobre invasão após o segundo turno em 2018. Um pedido encaminhado à Polícia Federal
em 7 de novembro de 2018, solicita investigação sobre uma possível invasão dos sistemas digitais. E aqui a gente confirma que é justamente esse documento aqui. Na medida em que foi instaurado, veja só, foi instaurado, cadê a data aqui? Olha aí, no dia 8 de novembro. Então, um dia após o ofício ser encaminhado, foi instaurado o procedimento pela Polícia Federal. Nós temos essa notícia aí, TSE reconheceu, segundo o ex-presidente fala, o ex-presidente afirma, TSE reconheceu em supostos relatórios de invasão hacker à urna em 2018. Isso foi o que o ex-presidente afirmou na live. A partir dessa live aqui, que o ex-presidente realizou, é que houveram então a instauração de uma ação penal contra o ex-presidente em razão de suposta divulgação do conteúdo sigiloso do inquérito policial. Tem uma notícia que está lá no Antagonista, e eu vou deixar aqui também o link na descrição. Veja o que diz essa notícia. Delegado que apurou o ataque hacker ao TSE desmente fala de Bolsonaro. Em depoimento à Polícia Federal, o delegado Victor Feitosa Campos, responsável pelo inquérito sobre ataque hacker ao sistema do TSE, disse não ter encontrado nenhum indício de que a ação resultou em fraude, manipulação de votos ou problemas na integridade das urnas. Isso aqui está no site do Antagonista, olha só. Em depoimento à Polícia Federal, o delegado Victor Feitosa Campos, responsável pelo inquérito sobre o ataque hacker ao sistema do TSE, disse não ter encontrado nenhum indício de que a ação resultou em fraude, manipulação de votos ou problemas na integridade das urnas, informa a Folha. As declarações do delegado da PF contradizem frontalmente o discurso repetido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e aqui refere ao dia 18, durante o encontro com embaixadores. E aí nós voltamos aqui, se você vê o nome aqui do delegado, olha só, delegado, conforme está aí no site, Victor Feitosa Campos. E aí a gente confirma que é justamente aqui o nome, ó, Victor Neve Feitosa Campos, sugerindo que esse de fato é o documento a que o ex-presidente faz referência e fala durante a sua live. E aí fez novamente referência agora em que participou dessa entrevista coletiva. Outras notas foram divulgadas pelo TSE e, é claro, isso foi intensificado após as afirmações do ex-presidente. Então, ó, o TSE divulgou aqui, nota à imprensa, TSE esclarece acerca de inquérito que apura ataque ao sistema eleitoral. Em referência ao inquérito da Polícia Federal que apura ataque ao seu sistema interno, ocorrido em 2018, o TSE esclarece que 1. O episódio de 2018 foi divulgado à época em veículos de comunicação diversos, embora objeto de inquérito sigiloso. Não se trata de informação nova. 2. O acesso indevido objeto de investigação não representou qualquer risco à integridade das eleições. Isso porque o código-fonte dos programas utilizados passa por sucessivas verificações e testes aptos a identificar qualquer alteração ou manipulação. E aí, meus caros, de fato, há algumas informações que encontram-se aí na internet. Esse aqui, por exemplo, que está hospedado no Estadão, fala a respeito do inquérito policial, fala o contexto e o objeto do inquérito. Aqui está a numeração 1361 de 2018, o inquérito 1361 de 2018, foi renumerado em atendimento à requisição contida no ofício, visa apurar a invasão a sistema de bancos de dados do TSE, com acesso e divulgação de dados sigilosos, delito que se amolda em tese ao tipo previsto no 154A, parágrafo 3º do Código Penal. E aí faz a referência, olha, os eventos de acesso não autorizado foram revelados ao tribunal pelo jornalista do grupo NZN, Tecmundo, Felipe Paião, através de encaminhamentos de mensagens de hacker que afirma ter acessado remotamente durante vários meses, abril a setembro de 2018, o sistema JEDI-UE, obtendo seu código-fonte, além de ter obtido acesso à intranet e a e-mails de técnicos do STI e a credenciais de acesso do ministro substituto do TSE, com o objetivo de demonstrar as falhas e vulnerabilidades no sistema de votação eletrônica. Aí ele fala, ó, cabe esclarecer, assim que o inquérito foi instaurado, visa apurar tão somente os acessos não autorizados ao sistema de informação, conforme objeto delimitado em portaria, não se confundindo com o cerne da reportagem veiculada no site Tecmundo, que é esse site aqui que nós já havíamos aberto.
E aí você tem, vou deixar esse link aqui também na descrição. E aí você, se tiver interesse, pode estar lendo aí. Mas assim, é aquela coisa, né, pessoal? São vários órgãos técnicos envolvidos. É como você querer, né? Como você querer examinar um paciente que está padecendo de uma doença e você não é médico. É claro, você não tem aptidão sequer para analisar aquilo. E isso eu achei muito interessante quando eu conversei com o perito, esse perito aqui, que é mestre nessa área da Aquele computação. código, E ele fala justamente isso, né? Ele fala justamente que seria muito mais fácil você identificar uma fraude do que a existência de uma fraude sem identificação. Então, ainda que houvesse algum tipo de manipulação de dados, seria muito mais fácil se identificar, porque, segundo o perito, os dados são... as informações não são conectadas na internet. Veja o que ele diz. Eu vou deixar o link na descrição. tive aula com um dos caras que esteve envolvido no projeto de urna eletrônica, um holandês, o Jeroen, e, cara, acredito na segurança da urna mesmo. Não tenho preocupação com isso. Por quê? Porque eu entendo que qualquer fraude praticada, ela é facilmente descoberta. Facilmente descoberta. E aí o pessoal fala sobre o voto impresso. Cara, se você desconfia da segurança, seria possível também você fraudar no voto impresso, entendeu? A urna poderia registrar um valor e emitir um comprovante com outro voto. Então você vota no candidato A, ele mostra para você o candidato A no comprovante, mas quando ele registra no banco de dados, ele registra o candidato B, entendeu? Então você não tem como garantir. Aquele comprovante não vai. A não ser que você faça o quê? Depois da votação, você pegue todos os comprovantes, pegue a urna e confira cada um dos votos. Os comprovantes batem com os votos, aí a gente vota aquela situação do voto manual. Então, a gente não precisaria mais da urna eletrônica. Se toda vez eu vou terminar a eleição, ter que conferir os valores que estão na urna com cada um dos bilhetinhos que ele emitiu, é a mesma coisa de eu pegar o voto escrito na cédula e conferir um por um, né? Mas esse assunto não adianta. Quem desconfia, desconfia. Quem confia, confia. Né? Mas, do ponto de vista tecnológico, é possível você fraudar uma urna, mas é muito mais possível você identificar essa fraude, caso alguém vá lá e adultere isso depois da urna lacrada, antes de iniciar a votação, coloque um vírus nessa urna, né? Porque toda a estrutura de hardware dela, toda a parte a parte física dela, a parte eletrônica dela, é feita para não aceitar, por exemplo, nenhum outro dispositivo conectado. Só quem pode ser conectado é aquele token que está ali, que tem uma assinatura, que vai alimentar com o software da eleição, né? Que a urna é tipo um caixa eletrônico. É um caixa eletrônico e você está alimentando ele com um programa específico. Eu aí, meus caros. Então, é aquilo que o perito disse. Quem desconfia vai desconfiar. Muitas vezes parte de convicções individuais e que são aquilo que a gente chama em processo com provas diabólicas. Não tem como você desfazer uma convicção individual. Se você acredita, e aí se aproxima também de questões de fé, por exemplo. Então, se você tem fé se você tem fé em Jesus Cristo, claro, não tem como alguém desconstruir a fé que você tem, é uma convicção individual. Então, se você tem uma convicção individual a respeito do sistema de votação, dificilmente alguém vai conseguir desconstruir essa ideia, né? Mas fica aí, eu vou deixar os links aqui na descrição, as informações, se você tiver interesse, abra lá o documento aí do inquérito que está hospedado no site do Poder 360 e leia todo ele, tá certo? Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê em outra ocasião. Forte abraço!